Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Ana Giralbano. Hoje é dia 22 de agosto de 2024. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua, né? Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Desculpa se eu tossi, porque eu tô um pouco gripada, mas a gente vai estar começando hoje o Evangelho de Marcos. Terminamos a semana passada, ontem, né? Semana passada, ontem, o Evangelho de Mateus e hoje vamos estar começando o de Marcos, tá bom? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo se confere da minha pessoa. Eu apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que você possa estar indo de encontro, curando, libertando, salvando. Se tiver alguém lutado, Pai, que o Senhor possa estar confortando e vendo a tua expressão de Deus para consolar. Ah, Senhor, são tantas situações, tanta perca, Pai. Pais de família que estão desempregados nesta hora, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo a porta. Pai de família que tem andado de um lado de outro, Pai, à procura de emprego e as portas não se abrem. Oh, meu Deus, tem misericórdia desse pai de família, nem tá com providência, nem tá com socorro. Pai, abre as portas, não é fácil seu filho pedir um pão e você não ter o que colocar na mesa. Meu Deus, muda a história, muda a sentença, Pai, em nome de Jesus. Corta o laço, quebra o arco, desfaz as obras das trevas. Visita os idosos também, Pai, nesse dia. Idosos que são maltratados, espancados, abusados, Pai, que são tidos em cárcere privado, Senhor, que haja denúncia, que haja libertação. Visita as mulheres, Pai, que têm sido vítimas de feminicídio nesses últimos dias, de maus tratos, mulheres que são espancadas. Visita as nossas crianças, Pai, que são abusadas, espancadas, maltratadas. Meu Deus, são situações terríveis, Pai, que têm acontecido nesses últimos dias, Pai. Acidente de trânsito, guarda os motoristas de carro, ônibus, vans, escolares. Guarda, Pai, guarda as nossas crianças nas escolas públicas, seios particulares. Livra as nossas crianças dos acidentes, do homem mau, violento e sanguinário. Livra as crianças dos atentados nas escolas. Livra, Pai, da maldade. Livra do homem mau, violento e sanguinário. Guarda os nossos pequenininhos. Cobre com o teu sangue, é o que eu te peço neste dia, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, visita também os três poderes do nosso país, executivo, legislativo, judiciário da nossa nação. Visita o presidente, governadores, ministros. Visita, Pai, o prefeito de São Paulo, os governador de São Paulo, os deputados. Visita, Pai, estadual. Visita, Pai, a nossa nação. Visita, Pai, na raça de comandar. E neste dia, entra com providência, com socorro. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus amados. Então, a gente vai estar indo hoje para Marcos, né? Eu quero dar uma pincelada em Marcos, né? Para vocês saberem quem é Marcos. Então, esse Marcos, né? Ele, posso dizer assim, que ele foi ele é o escritor, né? De Marcos mesmo. Já ficou confirmado, segundo os historiadores, apesar que no começo teve um pouquinho de dúvida. Mas assim, tudo que ele escreveu foi através de Pedro, tá? Então, podemos dizer assim, que ele foi um dos discípulos de Pedro. E ali, creio que ele ficou sabendo de tudo que aconteceu ali através de Pedro. E aí ele faz o Evangelho de Marcos. Então, assim, algo bem tremendo. A gente vê também que esse Marcos é aquele mesmo Marcos que é primo de Barnabé, em Atos 12:12. O que acontece? Que chega uma hora também que Paulo e Barnabé vai para uma viagem missionária. E aí Marcos larga eles, e aí depois Paulo fica meio chateado, né? Que foi na primeira viagem missionária, em Atos 3:5, ele fica chateado, e porque ele deixa eles na Panfilha, então ele volta para Jerusalém. E isso acaba trazendo um transtorno entre ambos. Só que ali, aí na outra viagem, Paulo rejeita, né? Então, assim, aí quando acontece ali em Atos 15, aí depois ele não quer, né? Depois ele não quer que Barnabé leve a Marcos, devido à situação. Na sua segunda viagem, porque na primeira ele largou eles, né? E na segunda viagem ele não quer que leva. Então ele não quer que leva esse Marcos junto. E isso acaba trazendo uma separação entre Barnabé e Paulo, né? Então, assim, mas eu creio que tudo também, igreja, é propósito de Deus. Porque acontece o quê? Quando chega, aí Paulo também acaba nem reconhecendo o ministério de Barnabé, né? De Barnabé não, desculpa, de Marcos. E aí, quando chega mais ou menos lá em Colossenses 4:10, Paulo volta a confiar em Marcos, né? E aí ele dá referência dele, ele fala dele. Então, assim, foi necessário para que o ministério de Marcos fosse
um ministério, assim, mais firme, né? Eu creio que Deus, ele faz tudo com um propósito. E a gente esse também diz que esse livro de Marcos, ele foi escrito ali por volta de 70 anos depois de Cristo, ali provavelmente ali quando foi, ai, como eu posso dizer, ali no começo da igreja primitiva, né? E também a gente sabe que nesse período ali de 64 e 67, já expliquei para vocês, já falei sobre isso, né? Depois de Cristo, houve o incêndio de Roma, qual Nero colocou fogo e isso acabou caindo sobre em cima dos judeus, né? E houve um grande martírio ali e muitos crentes, né, foram martirizados, né? Então, assim, foi coisa terrível. Mas a gente vê que é bem tremendo aqui o trabalho de Marcos, tá bom? Então, Marcos, ele é um homem que tem bagagem, tá? Ele não é um qualquer, né? Ele é um homem que tem bagagem. Então, a gente vê também que ele fala, assim, do ministério do evangelho, né? Ele fala do ministério de Jesus super delicadamente, sabe? Ele põe, assim, ele ornamenta, ele exalta Jesus, né? Ele fala do ministério de Jesus, assim, empregando sempre imediatamente, né? Imediatamente, essa palavra, assim, ele exalta a grandeza de Jesus. Outra coisa também que eu quero ressaltar aqui, já te falei que ele era primo de Barnabé, e a gente sabe também que a mãe dele, chegou uma época que na casa da mãe de Marcos, né, tinha um ponto de pregação, tá? Provavelmente, tá em Atos 12:12, tá? Que é assim, ó, vou te falar para vocês ver, Maria, mãe de João Marcos, tinha um ponto de pregação em sua casa e oravam quando Pedro foi preso. Então, ali quando Pedro foi preso, né, elas oravam constantemente. Então, era na casa de Maria, mãe de João Marcos, que é o próprio Marcos, tá bom? Então, assim, Marcos, ele tinha uma bagagem, ele veio de uma família que conhecia o evangelho, então, assim, era algo tremendo, né, no começo da igreja primitiva. E também me chama a atenção que tudo que ele passa aqui ele foi um discípulo de Pedro, tá? Então, assim, isso é tremendo, a gente saber que ele foi discipulado por Pedro, tá bom? E a gente vê também que ele escreveu, né, esse evangelho, tá bom? Então, ele tem bagagem. Então, vamos começar agora o evangelho de Marcos, tá bom? Primeiro, diz assim, primeiro, João Batista prepara o caminho. Aí ele vai, no 1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito, desculpa. No 2, conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Quem é? A voz que clama no deserto preparará o caminho para o Senhor, faça as veredas retas para ele. Então, esse aqui tá falando... Não, gente, olha, vamos lá, continuar. Assim surgiu João Batista batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Ele vinha, no 5, ele via toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia-se de roupas finas de pelo de camelo e usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Detalhe no 7. E este era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. E ele diz assim no 8, eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Então é algo tremendo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa palavra que você colocou no meu coração nessa manhã, Senhor, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça e que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo sempre falar aos nossos corações. Amém. Então a gente vê que João Batista, né, Marcos, ele começa relatando aqui sobre João Batista. Ele diz assim, no princípio o evangelho de Jesus Cristo, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Enviarei à tua frente o meu mensageiro. Quem é esse mensageiro? É João, tá? Que depois se torna Batista, porque ele batizava no Rio Jordão. A voz do que clama no deserto prepara o caminho para o Senhor e faça veredas retas para ele. João Batista, tá bom? E aí a gente vê no 4 assim surgiu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então João, ele pregava um batismo de arrependimento para os perdão do pecado. O que acontece? João, ele ia no Rio Jordão. Esse Rio Jordão, na realidade, não é o rio, tá? Era um lago. Mas, desculpa. Mas, ele é falado como rio, mas na realidade ele é um lago, tá? E aí diz assim que... Cadê, gente? Que eu tava falando pra você.
Vamos só um minutinho, desculpa. Ele batizava no deserto da região área do oeste morto, cujo habitantes estavam, que preservavam os rolos do mar morto, tá? Então, eu quero desculpar essa parte aí que eu falei que era um lago. É um rio. Vamos lá, vamos voltar para a parte. Desculpa. Abre aspas. É que eu queria dizer que ele ficava perto do Mar Morto, tá bom? Na região árida do Mar Morto. Ele batizava no deserto, né? Ali perto da região do Mar Morto. E ali ele pregava o evangelho do arrependimento, tá? Então, e aí ficou conhecido, né? Porque ele pregava e as pessoas se arrependiam. E outra coisa que eu quero deixar clara, o nome de João significa o Senhor é misericordioso, tá? João significa o Senhor é misericordioso. E batiza é porque ele batizava. Outra coisa também, ele veio assim, né? Porque Jesus ele veio trazer as boas novas, né? E como é que se diz? E João, ele veio na frente, direitando os caminhos, preparando o terreno árido para Jesus trabalhar. Para vir com o batismo do Espírito Santo. E aí, o que acontece aqui? E aí diz assim, no 5, e ele vinha a toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, e eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelo de camelo e usava um cinto de couro e comia gafanhotos. Então, essa roupa de João mostra a diferença dele, tá? A gente lembra também de Elias, que Elias também usava a roupa de pelo de camelo. Eu gostaria de deixar aqui também que João, né, além dele vestir, ele comia e ele vivia no deserto, tá? Ele tinha uma vida no deserto. No entanto, que as pessoas saíam das sinagogas para ir no deserto ouvir a palavra de Deus, porque tamanha era a escassez, tá? Porque os judeus daquela época eles tinham as suas, como eu posso dizer, gente? Eles tinham as suas tradições, então eles já não seguiam a lei mosaica como era para seguir. Então ele tinha muita tradição que nem eles mesmos conseguiam levar. Tamanho era o fardo que eles colocavam sobre a vida das pessoas. Então as pessoas tinham sede da palavra, porque a gente sabe também que nesse tempo de João Batista, houve o tempo de 400 anos de silêncio, ao qual não se levantou nenhum profeta, tá? E a gente vê que depois desse tempo vem João Batista, tá? Totalmente diferente, totalmente diferente ali do pessoal vamos supor assim, das sinagogas, tá? Que eles vestiam roupas e mantos, e João simplesmente estava no deserto com roupas de camelo e comendo de mel silvestre, tá? Então, ele vem pregando o evangelho do arrependimento. E ele diz assim, no 7, esta era a mensagem, depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Então, ele vem avisando que Jesus, tá? Que Jesus era maior. Então, ele sabia quem era, ele sabia o lugar dele. Você sabe quem é o seu lugar? Você sabe qual é o seu lugar? Né? A gente tem que ter sempre em mente que nós somos o menor da casa do Senhor, porque maior é Cristo. A gente tem que entender que Jesus cresça e apareça e a gente sempre diminua, tá? A gente tá no evangelho onde as pessoas crescem e aparecem, tá? É ostentação. E a palavra, ela tá assim, gente, escassa. Na época de João Batista estava acontecendo isso. Devido tanta tradição de homem, tá? Tradição judaica. E hoje não tá diferente, não. Vamos mudar aqui para o batismo e a tentação de Jesus. Diz assim, no 9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. No 11. Então veio dos céus uma voz, tu és o meu filho amado a quem me agrado. Logo, no 12. Logo após o Espírito impeliu para o deserto. E ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estavam com os animais selvagens e os anjos o serviam, né? Então, vai mostrar aqui o batismo de Jesus. Então, a gente vê, né, que naquela ocasião Jesus foi até João Batista, né? E foi batizado por João no Rio Jordão, tá?
E assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito Santo de Deus em forma corpórea descendo sobre ele. Então veio ali a trindade, entendeu? E então veio dos céus uma vez, tu és o meu filho amado em quem em ti me agrada. Então assim, a representação da trindade, tá? E logo após o Espírito impeliu para o deserto, levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. A gente vê que Mateus, a gente leu também sobre essa ida de Jesus para o deserto, né? Onde ele foi tentado por Satanás e estava com os animais selvagens. Naquela época, tinha muitos animais selvagens e ali, né? E ele foi guardado pelo próprio Deus ali, né? De um animal comê-lo. E os anjos, porque Jesus era o próprio Deus, então os anjos nem, os animais nem chegavam perto dele. Após esses 40 dias de ser tentado por Satanás e ali jejuando, os anjos veio e o serviu. A gente vê também, né, que foi quando começou o ministério de Jesus, tá? Com 30 anos de idade começou o ministério de Jesus. Então foi nessa época aí do batismo de João. Então assim, João ele veio realmente endireitar os caminhos, tá? E mostrar que Jesus era a voz que clama no deserto, tá? A gente vê também que após começar esse ministério de Jesus, muda toda a história. A gente vê depois que Jesus ele tem 3 anos de ministério, 3 anos e meio, tá bom? E aí a gente vê também a Trindade, o Pai que fala, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo sobre ele. Então é tremendo ali a presença de Deus, tá? Naquele lugar. Então, a gente vê que Deus estava todo o tempo junto com Jesus. A gente vê também, né, que quando o Espírito desce, aí começa ali a unção de Jesus para o ministério, tá bom? A unção, o Espírito desce sobre Jesus, começa o seu ministério. Então, é tremendo ali, tá? Tá ali começando o ministério de Jesus. A gente vê também que tem a unção na sinagoga também, né? E essa pomba, ela simboliza o quê? A pomba simboliza a mansidão, a pureza e a impecabilidade do Espírito Santo. Então, a pomba, ela representa tudo isso ali sobre a vida de Jesus. Então, a gente vê também que a voz de Deus, né? Ela vem diretamente do céu. Então, assim, ela proclama que Jesus é o Filho amado dela. Então, assim, ela mostra claramente que Jesus, ele é o Filho amado. Então, a igreja, então assim, não tem como confundir, né, as coisas de Jesus. As coisas do Senhor é do alto e as coisas do homem é dessa terra, tá bom? Então, esses 40 anos, esses 40 dias, né, que Jesus passou ali no deserto, a gente vê que os animais selvagens não tocaram, tá? Ele resistiu Satanás e ali começa o seu ministério e os anjos vêm o servir. Então, é tremendo. As coisas de Deus não é da maneira que eu quero, nem da maneira que você quer. Então, também a gente vai conhecer agora que após, né, a unção, vou botar aqui, a unção do ministério de Jesus, descida do Espírito Santo. A gente vê que é algo assim, como eu posso dizer, é extraordinário, tá? Não tem nem como se comparar, tá? O que aconteceu com Jesus. Então, é inconfundível. E assim, quando eu paro para ver aqui, né? E. Peraí. Mostrando a grandeza do Senhor, né? Que Deus, ele sempre vai reconhecer. Então, ali teve o selo do Espírito Santo de Deus sobre, mostrando que Jesus, ele era realmente o Messias. A gente vê também aqui agora vem aqui, Jesus chama os primeiros discípulos, no 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus, né? O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, Jesus, ele vem entregar as boas novas. Através do arrependimento, tá?
E a gente vê que o arrependimento ele é fundamental. Sem arrependimento não tem como você se chegar a Deus, porque a pessoa que não se arrepende, ela é cheia de si, tá bom? Para servir Jesus tem que ter arrependimento, tá? Servir Jesus tem que ter arrependimento. Sem arrependimento ninguém vê a Deus, tá bom? Porque o homem sem arrependimento, ele é cheio de si, ele é soberbo, ele acha que ele pode, que ele faz. A gente não pode nada. E aí diz aqui no 16. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão, seu irmão André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, siga-me, e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Desculpa. 19. Indo um pouco mais adiante, viu um barco, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo chamou eles, os seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Então você vê que Jesus ele chega primeiro aos pecadores, né? Aos pescadores. Então Jesus, quando chama os pescadores também, né? Pecadores também eram pecadores, que é os pescadores, né? Para anunciar as boas novas, ele já chama e eles já largam a rede e eles vão, tá? Eles naquele momento eles eram pescadores de peixe. A partir daquele momento seriam pescadores de alma. Então eles não tinham como levar as redes. Aí eles iam levar a rede agora espiritual, porque o reino de Deus não é dessa terra. Então a gente vê que eles vão, né? E me chama muita atenção, o que eu queria falar para vocês era isso, né? Que o mar da Galileia não é o mar, né? Eu tinha falado um pouquinho mais para frente, isso que eu queria até me... Ai, Jesus. Que eu falei, né? Eu confundi o Jordão, mas não é o Jordão, é o Mar da Galileia. Ele não é um mar, tá? Ele é um lago. E eu tinha confundido lá atrás, e eu tava tentando falar para vocês isso. Mas a gente já chegou onde eu queria falar, né? Então, eu já consigo deixar para você o que eu falei aqui. Então, porque Jesus, né, ele foi batizado no Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio mesmo, tá? E o Mar da Galileia, ele não é o Mar da Galileia, ele é um lago, ok? Era essa ressalva que eu queria falar para vocês aquela hora, tá? O Rio Jordão é o Rio Jordão, tá? Então, que a gente vê que Jesus, ele... Então, era isso que aquela hora eu queria deixar para vocês, eu acabei confundindo, tá? Aí agora a gente chegou onde eu queria falar com vocês. Então, Jesus foi batizado no Rio Jordão. E o Mar da Galileia não é um mar, tá? É um lago, tá bom? Que fica a 210 metros abaixo do nível do mar. E ele se alimenta do Rio Jordão, tá bom? Ele se alimenta do Rio Jordão, mas ele não é um mar, tá? Ele é um lago. E era isso que eu queria deixar para vocês aquela hora. É como se fosse um braço. Igual tem vamos dar um exemplo aqui, né? Tem um rio aqui, sei lá, vamos supor um rio tal, e tem um braço que vai cair aqui no Rio Tietê, aqui perto onde a gente mora. Tá bom? Era isso que eu queria deixar para vocês. Depois eu tentei que abrir aspas sobre isso aqui, para me escrever, porque eu gosto de pregar e escrever, e eu gosto de explicar depois certinho, para mim não ter confusão. Ainda mais a gente que prega, né? Sempre tem aquele pervertido que quer pregar aquilo que você falou e inverter, tá? Então, por isso que eu gosto de deixar bem clarinho isso. Então, vamos. Então, Jesus, ele vai lá, né? E ele vai pregar as boas novas do reino. E aí ele chama, né? Tiago, né? E João, seu irmão. Que a gente vê que depois... esses aqui foram bem os primeiros, tá? Que Jesus chamou. E sabe o que me chama a atenção? Vou abrir um parênteses aqui. A gente vê que depois, quem está sempre com Jesus, quem é? É Pedro,
Tiago e João, tá? Eles vão estar sempre andando com Jesus. Esse Tiago e João, a gente já pregou sobre ele, que são os filhos de Zebedeu, tá? Que a mãe dele chega e fala assim, Jesus, que o meu filho sente uma à tua direita e outra à tua esquerda. Por quê? Porque ela via que eles estavam sempre com Jesus. Onde Jesus ia, estavam os três juntos. Eles eram mais chegados com Jesus, né? E a gente vê até aqui no seu chamado que eles foram os primeiros. Foram quem? Pedro, André, seu irmão, Tiago e João. Foram os primeiros discípulos a ser chamados por Jesus. Então, provavelmente, né? Jesus tinha uma intimidade a mais com ambos, tá? Então, a gente vê que de tudo isso Ai, Jesus, como eu posso dizer? A gente vê que até Jesus tinha amigos íntimos, tá? Pessoas mais íntimas. Comigo e com você não é diferente, tá? Eu falo por mim, então assim, eu conheço muita gente, a gente prega, a gente tem uma comunhão com as irmãs, tá? Eu costumo ter comunhão, então assim, a gente vai. Tem irmãs que a gente vê de vez em 6 meses, um ano, a gente se encontra. Oi, irmã, paz, aquela comunhão. Mas tem umas irmãzinhas que é mais chegada, tá? Eu tenho uma irmã ou duas que é mais chegada. São bem pouquinhas também, tá? E com o tempo a gente vai aprendendo a estreitar laços, né? A gente vai aprendendo a estreitar laços. Então tem aquela irmã que você pode contar na oração, que você vê, se abraça, aquela saudade, tá? Eu tenho muito disso. Eu acho que todo mundo tem. E Jesus também não era diferente. Eles tinham o mais chegado dele. Então o mais chegado de Jesus era Simão, Pedro, Tiago e João. E ali vamos prosseguir. O que eu quero falar para os irmãos também, que naquelas sinagogas nas sinagogas tinha muita instituição religiosa. A gente vai estar vendo isso mais para frente, tá bom? Então a gente vê que Jesus ele chega assim e fala assim: sigam-me. Jesus chama, dá uma ordem: sigam-me. É agora, tá? Chamado de Jesus. Quando Jesus chama, chamado de Jesus é uma ordem. Então assim, ele chamou. Aí você não vai guardar rede, você não vai lavar rede, você não vai despedir do seu pai. Deixa Zebedeu. Vamos comigo. Porque assim, eles são a sua família na terra, mas você vai estar criando uma família no céu, algo espiritual, tá bom? Então assim, sigam-me. E aos discípulos é especificado, tinha que ter total dedicação. Então esse siga-me era uma dedicação total, exige dedicação. Seguir a Jesus requer renúncia, e nem todo mundo quer, tá? Então, é bem específico, porque ele se torna o quê? Um evangelista, tá? Pescador de homens, e não mais de peixes. Então, a gente vê que esse chamado é algo específico de Jesus, tá? Para ambos. Então, a gente tem que prestar bem atenção. E a gente vê que a gente está num tempo onde as pessoas falam, Jesus tem um chamado. Eu falo por mim. Jesus me chamou há 14 anos, 15 anos atrás. Eu tive uma resistência, passei todo um processo, até eu estar aqui hoje. Mas você pensa que eu aceitei de primeira? Não aceitei. Então foram muita renúncia, foram muita coisa, muito choro, eu não queria. E aí foi muitas situações até eu estar aqui hoje falando com vocês, né? Pra estar pregando aqui pra vocês. Apesar que eu já prego, já tem uns 10 anos. Mas assim, pra fazer a live, então tem um ano, acho que já tem um ano que Deus tem falado comigo, uns 2 anos, e eu, não. E eu comecei esse ano, tá? Então assim, porque a partir do momento que você vai pra internet, você se torna uma figura pública. Então assim, as pessoas, elas te apontam, elas falam mal de você, elas não gostam de você. No entanto, que esse canal meu não tem o meu nome, porque muita gente me conhece. Então, não tem o meu nome. Não aparece nada de Nadira Albano, tá? Jamais para mim mesma assim me precaver, tá? Porque eu evitar. Então assim, Deus falou no meu coração, as pessoas tiverem que achar o canal João 330 vai achar. E umas ou duas, três assim que eu falo, que eu indico o canal quando Deus toca no meu coração, mas eu não falo para todo mundo. Porque é algo espiritual. Então só vai chegar aqui no João 330 quem Deus quiser, tá bom? E porque eu também não tô atrás de clamor, de ser conhecida, né? Eu creio que Deus tem esse propósito pra mim, que ele já falou, tem, mas hoje, sinceramente, eu nem tenho pressa, tá? No tempo de Deus, que aconteça, tá bom?
Então, a gente vê que esse chamado aqui é algo bem específico. Então, quando Jesus chama, ele ordena, tá? Ele não quer que você vai se despedir, que você vai coisar. Ai, mas eu sou um empresário. Larga tudo, tá bom? Eu trabalhava, eu fui pedir as contas, recebi R$ 10, e depois de 5 anos, tá ali, tá tudo guardado ali os meus papéis, tá? De quando eu pedi a minha rescisão. Então, assim, são coisas que eu vivo. E são 14 anos, eu tô aqui vivendo até hoje, né? Vivendo daquilo que Deus envia mesmo. E não é fácil, tá? Tem dia que eu tenho, tem dia que eu não tenho, mas Deus não tem deixado faltar. Ontem mesmo eu recebi uma oferta de R$ 550. Ontem. Ontem não, ontem foi. Ontem não, hoje. Ontem. Hoje mesmo. É que é tanta coisa na minha cabeça. Hoje é dia 22. Então, fui ofertada e depois eu fui fazer uma visita para uma irmã, né? Que ela queria um atendimento psicológico, eu não cobro. Ela me ofertou também um valorzinho e agregou, e aí eu fui, né? Aí fiz minhas coisas, paguei umas contas e assim vai. Deus, ele sempre entra com providência, mas para isso você tem que deixar. Larga tudo que você faz e siga Jesus. Não é fácil. A gente se desprender demora um tempo, tá? Eu demorei um tempo para aceitar. Não foi de um dia pro outro. Eu sei que não é fácil. Mas foi o Senhor Jesus que me chamou. Eu não fui uma oferecida. Então, ele me deu uma ordem. Eu quero você na minha obra. Te chamei para fazer missões. Te chamei como missionário. Então, eu não tinha nem como coisa. Eu corri, mas não tive jeito. Né? Eu ia pagar com a vida da minha filha. E Deus falou, te dou mais uma chance. Então, aceitei, eu tô aqui. Mas demorou a igreja, tá? Não foi algo de um dia pra noite, não. Mas eis-me aqui. Então, assim, Jesus expulsa um espírito imundo. Mas aqui no 21. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Detalhe, 22. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, não como mestre da lei. Por que como alguém que tem autoridade, né? Porque Jesus, ele é a autoridade. Entendeu? Jesus, ele é a supremacia. O que acontecia? Eles conseguiam identificar em Jesus algo que lá naquela sinagoga já tinha se tornado uma prática. Já tinha se tornado uma religiosidade, tá bom? Extrema dos judeus. E ali Jesus não. Jesus, ele ensinava com autoridade, da onde? Dos céus, tá bom? Porque Jesus, ele é autoridade. Ele é o mestre, ele é o rabi. Ele não é, né, qualquer um. Então, me chama muita atenção que aí no prosseguir diz assim, no 23. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou. Olha o que o homem gritou para Jesus. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir, sei quem tu és, o Santo de Deus. Então, assim, a gente vê que, né? Vou ler o outro pedacinho para mim entender aqui no 25. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. Detalhe, no 26, o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu. Entendeu? O que é libertação? A libertação de Jesus, né, de demônios. O que acontece? O homem, ele chega na sinagoga e ele vê Jesus. Ele tá todo possesso, endemoniado. Ele consegue enxergar que Jesus é o Messias. Então, o diabo sabe quem é Jesus, só que ele não tem fé em Jesus, entendeu? E o que acontece? Me chama muita atenção que o diabo, ele diz assim, o que queres conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir, sei que tu és o santo de Deus. Então, assim, o que tu queres comigo, né? Então, assim, o diabo ainda vem, tipo, interrogar Jesus. Então, assim, a gente vê que essa possessão demoníaca, ele tinha o quê? Ele queria atormentar, né? O homem, por quê? Porque é a imagem e semelhança de Deus. Então, esse é o objetivo do diabo, sempre atormentar, tá? Então, a gente vê que Jesus, ele chega e expulsa. Então, quando Jesus expulsa, ele fica, assim, totalmente... Quando ele vê Jesus, ele fica totalmente perturbado, né? E Jesus diz assim, cala-se e saia dele. E repreendeu Jesus. Então, assim, Jesus não ficou, fala seu nome. O que você está fazendo com ele?
Gente, pelo amor de Deus, a gente não tem papo com Satanás. Jesus não tem papo com o diabo. A única vez que Jesus obedeceu os demônios, nem assim obedeceu, né? Permitiu, tá? Foi quando colocou, ai, manda-nos aos porcos, Jesus, para que caímos aos e ali caiu os despenhadeiros ali, né? Então foi só. Então assim, Jesus não tem papo com demônio. Agora tem gente que fica entrevistando demônio, o que você ganhou? Gente, isso não é de Deus. O que a luz tem com as trevas? Não tem nada. Por que eu vou ficar entrevistando o demônio? O que você ganhou, deixou de ganhar? Não me interessa. Me interessa que você tem que sair desse corpo, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E sai em nome de Jesus. Acabou. Não tem que ficar falando, demônio, que você ganhou, o que você quer. Não, você não quer. Você tem que sair desse corpo em nome de Jesus. Pronto. Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Aqui não, Satanás, saia. Aqui não tem conversa, tá? Então a gente tem que ter essa autoridade, porque Jesus nos deu essa autoridade de pisar serpente e escorpião, mas no nome dele, tá bom? E ali diz aqui que o espírito imundo sacudiu o homem, né, violentamente e saiu dele gritando. Tipo, ficou perturbado, né? Teve que sair. Então a gente vê que o objetivo do diabo é o quê? É atormentar e destruir, tá? Porque os criados em imagem de Deus, porque o homem é semelhança à imagem do Senhor, então ele quer destruir. Então, ele reconhece que Jesus é o seu adversário. Jesus, ele não tá para ficar batendo papo com o diabo e nem brincando com o diabo, tá? Jesus tá aqui para destruir os demônios. Então, nós estamos aqui no nome de Jesus para destruir Satanás também e seus demônios. Negócio de ficar batendo papo com o diabo, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui não é sessão espírita, não. As pessoas gostam disso, sabe por que isso dá ibope? Isso dá like. Isso, olha, ele tá falando com o demônio. Gente, pelo amor de Deus. Demônio é demônio, não presta. Demônio é o quê? É o súdito do diabo, tá? Eles trabalham para Satanás, para destruir o povo de Deus, para destruir o homem, a imagem e semelhança de Deus. Esse é o objetivo do diabo, sempre, tá? Então ele manda seus demônios. Então a gente tem que estar sempre atenta com isso. E, no entanto, que eles conseguem enxergar que Jesus é o Messias. E o pessoal das sinagogas ali, os judeus, eles não conseguem, tá bom? Eles não conseguem enxergar Jesus. E o diabo sabe quem é, tá? Quem é o próprio Deus. Então, isso aí. Eles estavam ali possessos de demônio. Mas Deus falou, cala-se, sai daí, né? O poder superior de Jesus silencia. Então, o poder de Jesus é o que? Esmagador, tá? Perante o diabo. Quando Jesus ele chega, ele esmaga. O diabo tem que sair. No entanto, que a gente fala, em nome de Jesus, Satanás sai. No sangue de Jesus sai, então ele tem medo deste nome. Ele diz assim, que todos ficaram o quê? Admirados. Todos, no 27, todos ficaram admirados e perguntavam aos outros, o que é isto? O novo ensino é com autoridade, até os espíritos imundos, ele dá ordem, ele obedece, e as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Então, Jesus, ele não fica com bate-papo com Satanás, ele dá uma ordem, ele é autoridade, tá bom? Jesus é autoridade. Então, Jesus, ele não fica, ai, tudo bem, o que você ganhou? O que você ganhou? Não. Jesus é autoridade. Sai dele em nome de Jesus. Saia, pronto. Então, ele tem que sair e correr. Porque em nome de Jesus, Satanás já é um derrotado. Igreja, a gente como servo de Deus, a gente tem experiências com o Senhor e a gente tem que ter autoridade no nome de Jesus. Foi o que o Senhor nos deixou. Vamos lá, o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão Pedro e André. Diz assim, a sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dele a Jesus. No 31. Então eles se aproximaram dela, tomou pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-lo. Na mesma hora, Jesus chegou, tocou nela e a febre deixou, ela começou a servir Jesus. No 32, ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Detalhe, no 33, toda a cidade se reuniu à porta da cidade. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios e não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. Tá? Jesus, ele não falava, não permitia que o diabo falasse. Não deixava os demônios falar.
Jesus vai ficar batendo papo com o diabo? Não. Porque o diabo conhecia Jesus, sabia quem ele era. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, tá? Jesus, ele é a autoridade máxima. Então, assim, quando ele chega ali na casa de Simão Pedro, não sei se foi almoçar, se foi tomar café. Provavelmente ele tinha saído da sinagoga, né? Então, assim, Pedro, se ele tinha uma sogra, é porque ele era casado, ok? Então, e ali ela foi curada. E depois as pessoas começaram a levar, né? As pessoas, porque esperar acabar o pôr do sol, acabar o sábado, tá? Porque acabou o sábado, por quê? Porque você lembra que na tradição judaica, né, tinha na tradição que de sábado não podia fazer nada? E até hoje, tá? Até hoje. Por isso que Jesus fala, quem é maior? O sábado foi feito por causa do homem ou o homem foi feito por causa do sábado? Né? Porque assim, segundo a tradição judaica, você só poderia ajudar no sábado se a pessoa estivesse morrendo. Então assim, olha que hipocrisia. Então assim, se um jumento cai no buraco, se é o seu jumento, você não vai pegar? Se a sua esposa cair no buraco, você não vai pegar? Não vai deixar ela morrer lá? Então, eles tinham uma ressalva quando ele era do interesse, tá bom? Então, é por isso, desse pôr do sol. Então, o diabo, eles sabiam quem era Jesus, os demônios, né? Sabiam quem era Cristo. E assim, e Jesus, ele queria o quê? Demonstrar que ele era o Messias por palavra e por ações, tá? Ele não queria que fosse falado publicamente, ainda mais por quem? Por demônios. Tá bom? Então, ele frustrou ali Satanás e seus demônios. Vamos lá para o 35. De madrugada, Jesus ora no lugar deserto, o título tá? De madrugada, quando de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. No 36. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. E no 38, Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também eu pregue, que foi para isso que eu vim. Então percorreram toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Então Jesus, ele pregava e expulsava os demônios, tá bom? E não deixava os demônios falar, tá bom? Jesus, no 39. Pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Então, Jesus, ele pregava e expulsava os demônios, deixando claro que ele tinha toda a autoridade, tá bom? Mostrando a sua autoridade. Então, a gente vê aqui também, que vem aqui no 40, a cura de um leproso. E detalhe, diz assim, no 40, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelho, se quiseres, podes me purificar. E aí, diz assim no 41, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele, quero, seja purificado. Imediatamente a lepra deixou ele e foi purificado. Aí, diz aqui assim no 43. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Não olhe, olha, não conte isso a ninguém, mas vá, mostre seu sacerdote, ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então, aí diz assim no 43. E ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de toda parte. Então, Jesus falou assim, vai lá, te apresenta ao sacerdote, né? Para ele verificar, porque segundo a lei de Levítico, quando alguém era um leproso, somente um leproso, porque a lepra era tida como uma doença, a lepra contagiosa. Então, em Levítico 13 e 14, mostra que, né, que para a pessoa, quando ela era curada da lepra, porque era coisas que só Deus poderia fazer, ela tinha que se mostrar ao sacerdote, tá? E ali levar uma oferta. Então, Jesus, e quando ele diz, quando Jesus toca nele, né? Jesus demonstra, né? A compaixão por aquele homem. Jesus fala assim, eu quero, né? E aí, ele é curado. Jesus faz uma empatia, tá bom? Empatia.
Por que empatia? Porque Jesus se colocou no lugar do outro. A gente tem que colocar-se no lugar do outro. Muita gente não quer se colocar no lugar do outro, porque muitas vezes ela não quer desfazer daquilo que lhe é confortável, né? Muita gente está nessa posição. E aí diz assim no 1,44. Jesus diz assim, não conte isso para ninguém, porque Jesus não queria que contasse, mas que ele mostrasse para o sacerdote, para que servisse de testemunho, né? Porque era uma comprovação, né, de que ele tinha sido curado, que era uma cura pura, que era uma cura genuína, tá? Mas o que que acontece? Jesus, ele respeitava a lei mosaica, porque a lei mosaica foi dada pela Trindade, pelo próprio Jesus. Então, Jesus tinha um respeito pela lei mosaica. Então, a gente vê, a cura também testemunhava o poder divino de Jesus, né, sobre as enfermidades. E os judeus acreditavam que somente Deus podia curar. Então, era algo assim, era uma luta, tá bom? Jesus estava passando ali por uma batalha, pela perseguição. Então, os judeus vendo, eles tinham que crer. Então, Jesus ele não estava podendo mais entrar publicamente na cidade, né? Porque ele estava, assim, super conhecido, né? A sua popularidade tinha crescido demasiadamente. E também a oposição contra Jesus, tá bom? Tava intensa. Tchau, filho, Deus abençoe. Boa aula. E a posição também, a oposição dos judeus, dos religiosos, estava intensa também contra Jesus. Estava, assim, ferrenha, tá? Então, assim, Jesus tinha que se retirar ali para a circunstância para estar continuando o seu ministério, porque o ministério de Jesus tinha acabado de começar. Então, assim, pensa, Jesus, ele estava entre a cruz e a espada, Jesus, ele era todo o tempo ali observado, tá bom? Então, o que que acontece, igreja? A gente vê que no começo do ministério de Jesus, segundo Marcos, né, a gente vê que tudo era imediatamente. Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus cura o leproso, Jesus tem o poder sobre as doenças e os demônios, tá? Jesus liberta, então mostra a autoridade de Jesus, tá? A autoridade de Jesus sobre os demônios e sobre as doenças aqui na terra, tá bom? Deus abençoe vocês. Tenha uma quinta-feira abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, com a paz.